Oi, minha gente, tudo bom? Continuando aqui com a nossa série de programas falando de patrimônio. Pois é, aqui estamos falando do Parque Nacional do Monte Pascoal, também na Bahia. A gente já falou algumas situações na Bahia, Salvador. E aqui a gente fala de patrimônio natural também, né? Essa foto é incrível, com esse caule maravilhoso, praticamente uma casa, né? Então, o tamanho dessa árvore, né? E o quanto é importante a preservação natural também, a preservação para a nossa própria espécie, né? Então, eu trago aqui a poesia do Jorge Luiz Borges, em que ele diz que Buenos Aires é, olha que bonito, a cidade que eu não conheço, que você não conhece. São as ruas que nós não atravessamos. São os outros caminhos possíveis. É uma grande reflexão, né, gente? Muitas vezes a gente passa por uma rua, passa por um bairro, passa por uma cidade, por um estado, né? Mas a gente trazer para o nosso universo, do nosso dia a dia, né? Que tantas ruas você conhece, no caso em São Paulo, por exemplo, que tantas ruas você conhece no seu bairro, por exemplo, né? E se a gente não atravessa, será que a gente muda o nosso caminho? Será que você pensa em mudar a travessia, né? Ou passa sempre, todos os dias, pelo mesmo lugar, perdendo a chance de conhecer outros, né? De experimentar outros. Aqui em Buenos Aires, que também é um marco, né? Também um patrimônio, a Casa Rosada. E a gente vai pensando, uma das piores falsas questões que se colocou neste país diz respeito ao que é regional, nacional ou internacional. Toda grande obra é regional, em última análise, porque de onde é que o artista vai falar, se não do seu próprio lugar? Que é o que a gente já falou bastante, né? Que é essa autoria do artista, essa biografia do artista, que ele coloca um pouco dele nas suas obras, né? Antigo Palácio Imperial, hoje abriga o Paço Imperial, que é uma importante instituição cultural no Rio de Janeiro, né, final do século XVII. E quando a gente vê uma notícia, né, vê uma imagem de um espaço como esse pegando fogo, por exemplo, né, como já aconteceu em vários prédios históricos e tombados, inclusive, né, a gente realmente vê ali a nossa história pegando fogo, né. Acho que é muito importante a gente pensar amando ou odiando, né? Ou sendo indiferente ao seu país, à sua cidade, ao seu estado, ainda assim faz parte da sua história. Não tem como você fugir da sua história, né? E o quanto que você olha para ela e a valoriza. A riqueza que o mundo tem e para que a riqueza que pode ter a relação com o mundo, nesse sentido, a cidade é o maior exercício que nós temos. Relacionar-se com a cidade que você está é essa riqueza, é esse estado, né? É a sua relação com o mundo, como que você olha para o mundo e como que você preserva, conserva este mundo. É uma memória ao mesmo tempo individual e coletiva, porque os espaços falam de nós, né? Então fala de mim, fala de você, fala do colega. O espaço fala de todos nós, né? E como que você se relaciona com esse espaço? Aqui é o Teatro Paiol, né? Tem uma arquitetura incrível também, o Teatro Paiol. E o Teatro Paiol, ele é um antigo paiol, realmente, que foi convertido em um auditório de arena para 225 pessoas. O Teatro Paiol é um espaço cultural, é um auditório, né, para teatro e espetáculos musicais, localizado na cidade de Curitiba, Paraná. Quem já foi? Trata-se de uma construção circular, acho incrível, de 1874, antigamente utilizada pelo Exército Brasileiro como arsenal de pólvora e munições. Ah, que pena. Hoje, espaço cênico, e violado, né? 27 de dezembro de 1971, quase a minha idade. As características originais da construção foram mantidas. Incrível, né? Como a Pinacoteca também do Estado, né, que abrigava a hospedaria para militares, depois foi transformada em escola para belas artes e agora é um museu. Ah, esse eu acho incrível, né? Esse realmente é um desafio. É um Museu de Arte Contemporânea, o MAC, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, também projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1996. Aqui fazer uma mediação, guiamento realmente é desafiador, né, gente? Porque é competir com essa vista, competir com o mar. Aqui é daqueles momentos que você fala assim, é hora de ficar no silêncio, né? E deixar o seu grupo contemplar, né?
Bom, temos que conjugar esse esforço com uma visita àquilo que é próximo, deixando aflorar elementos como evocação, imaginação, a nostalgia, a memória. Assim, quando olharmos para o mundo, poderemos escolher um fragmento daquilo que interessa, da sua cidade, elegendo um reencontro com o mundo. Isso é importante, né? Você se envolver para depois poder elaborar uma mediação, né? Os profetas de Aleijadinho, Congonhas do Campo. A gente já falou em outros programas de arte brasileira, falamos também de elementos arquitetônicos e escultóricos da maçonaria nas obras do Aleijadinho e patrimônio histórico total, né? Não tem como a gente não ter essas esculturas gravadas, preservadas, né? Um outro elemento é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é praticamente a certidão de nascimento da nação brasileira, entre o descobrimento e a globalização, a dimensão das virtudes da terra brasileira, uma sociedade multicultural, traz um espírito construtivo, existe um glossário, um diário de bordo. Então, o quanto que esse documento, que esse papel conta a nossa história, né? Maravilhoso aqui os sobrados históricos no Centro Histórico de São Luís do Maranhão, esse casario incrível tratando da arte colonial, de suas características. E aí um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza do que nesta vossa terra vi. E se algum pouco me alonguei, reticências, beijo as mãos de vossa alteza. Deste porto seguro da vossa ilha de Vera Cruz, hoje sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pero Vaz caminha. É, minha gente. E aí a gente teve as missões holandesas, as francesas, né, que traz esse olhar distanciado, mas que retrata realmente o Brasil, né? A gente viu bastante também espaços aqui em São Paulo, como o Itaú Cultural, na exposição Brasilianas, lembram? As pinturas, desenhos, gravuras do Franz Post, realizadas no Brasil e na Europa, então traz, né, esses edifícios existentes no Nordeste, traz o domínio holandês, constitui, portanto, um dos melhores documentos para a história da arquitetura deste período, então tudo que foi documentado. E aí, por meio das pinturas. Então, a gente tem alguns momentos, que é o Renascimento, o maneirismo e o barroco. Eu já indiquei para vocês também, né, o vídeo, um outro programa que fala de maneirismo, então vocês, por favor, acessem lá. Então, maneirismo, as ruínas da sede, Olinda, Franz Post. Maneirismo entre o Renascimento e o Barroco. Então, derivados das igrejas portuguesas e italianas do maneirismo, o tipo de composição com o uso de duas janelas, uma única porta fechada na principal, cunhais e frontão clássico, são características dentro da arquitetura, né? Sem tímpanos, mas com colunas de caráter renascentista e inúmeras capelas. A palavra deriva do termo italiano maniera, maneira, indicando o estilo pessoal de um determinado autor, em sua origem do século XVI. Foi usada por Giorgio Vasari, é um dos mais famosos, renomadíssimos, com conotações positivas, significando graça, leveza e sofisticação. Mas aí a gente também tem o Raffaello Borghini, que emprega o termo um pouco mais tarde para definir um artista que possui ou não um talento superior e original. Então, é a maneira da pintura, a maneira de cada artista. Nessa obra, a pregação de João Batista de Jacopino del Conte, 1515 a 1598. A cidade de Maurícia, então, com todas as missões, né, vindo pelo Maurício de Nassau, e ele cria a sua própria cidade. Maurício de Nassau e os seus pintores, né, com todo o seu legado. Aqui está o Franz Post. Quando a gente trabalha com as crianças, história da arte, eles falam que parece um dos três mosqueteiros. A criançada é incrível. E Alberto Ecaute, que vai tratar justamente dessa miscigenação, né? Vai retratar aí como que esses povos foram se misturando e as etnias que foram se formando também, que trouxeram de herança e de preservação, se é que a gente pode falar, né? Em preservação étnica cultural. Eu vou ficando por aqui neste programa, nessa videoaula, mas a gente se encontra por aí, hein? Não sai daí não, não perde não, até os próximos programas. Até mais. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperte o sino e receba todas as informações.
Até mais. Tchau, tchau.